Boa tarde, Raul. Sim, perfeitamente bem. Agora sim. Bom, vamos começar então a nossa live hoje sobre o ofidismo aqui no Brasil. E é claro, devo começar dizendo que é uma grande honra tê-lo aqui conosco hoje. Eu, particularmente, sou um grande fã do seu trabalho. E é claro, eu acho que é um assunto muito importante e não tem nada melhor para conversar no sábado à tarde do que sobre o ofidismo aqui no Brasil. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos que estão ao vivo e aqueles que vão assistir o vídeo através do nosso canal no YouTube. Agradecer ao Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia, que eu sou vice-coordenador, pela oportunidade. E também gostaria de agradecer, primeiramente, ao Giuseppe por estar aqui hoje, aceitou o nosso convite, e a todos vocês que estão nos assistindo. Bom, o Giuseppe, ele é pesquisador do Instituto Butantan, diretor técnico do museu do Instituto Butantan, mas eu vou parar de falar porque esse cara tem muita coisa para falar para a gente hoje, e é assim, dispensa comentários também. Devo começar dizendo que quando eu falei que o Giuseppe ia fazer uma live com a gente aqui, em Porto Velho, Rondônia, o nome dele já corre aqui na praça. Me parece que fez um trabalho durante a época da usina, se não me engano, Giuseppe. Se você quiser, você pode contar um pouquinho mais dessa história aqui na região de Rondônia. Bom, sem mais delongas, por favor, Giuseppe, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua história aí para a gente, por favor. Bom, Raul, boa tarde, Raul, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Raul. Fiquei surpreso porque eu recebi o convite do Clube de Astronomia e Ciência de Rondônia. Eu falei, vamos lá, né? Deve ser uma coisa muito bacana, fala de ciência, fala de astronomia, então vamos lá participar, vamos lá prestigiar o grupo. Eu sou biólogo de formação, pesquisador científico aqui no Butantan, nível 6, já há alguns anos. Eu sou especialista em serpentes e, por incrível que pareça, eu não comecei minha carreira amando as serpentes. Né? Eu tinha medo no começo, mas eu entrei aqui no Butantan muito jovem, com 16, 17 anos, e para fazer estágio, e eu nunca mais saí. E cada dia, cada semana, cada mês, cada ano que eu aprendia um pouco mais sobre as serpentes, eu fui me apaixonando, gostando, muito, 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 e fiquei. Estou aqui até hoje. Tá? É muito legal a gente aprender uma coisa e desmistificar aquilo que você não conhecia, né? Você conhecia o mito, né? A serpente é o mito, e eu fiquei muito feliz quando eu começo a ter um conhecimento maior, e mais feliz ainda quando eu começo a passar conhecimento à frente. Então, há muitos anos eu venho dando cursos, treinamentos técnicos, treinamentos práticos, palestras, cursos, aulas, um monte de coisa. E cada vez que eu aprendo, eu coloco essas informações nas minhas aulas. Tá? Eu já passei por Rondônia várias vezes. Né? A primeira vez que eu estive em Rondônia foi a convite do governador, o Coronel Teixeira, se não me engano. O Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. Faz muito tempo isso, na década de 80, se não me engano. E foi para o Estado, estava no começo, tinha muito problema com acidentes, e eu fui para aí para poder fazer alguns treinamentos, fazer algumas visitas. Depois estive mais algumas vezes a pedido da Secretaria da Saúde, treinando médicos, tanto em Porto Velho quanto em Ji-Paraná. Não foi uma, foi acho que umas 5, 6 vezes eu apareci por aí. E depois eu participei da hidrelétrica, né, que fica aí do lado, aí dentro de Porto Velho, acho que foi 89, se não me engano, no resgate de fauna. Foi a usina de Samuel, será? Samuel, exatamente. Foi Samuel. Você vê que faz tempo, né? Eu vou esquecendo dos nomes, mas foi Samuel, quando eu participei do resgate de fauna, que eu já fazia resgate há muitos anos em outros cantos, né? E depois, a última vez, eu dei consultoria aí em Giral, né, com a empresa que estava fazendo a parte de resgate de fauna. E eu fui algumas vezes aí, inclusive na hora de apagar incêndio dentro d'água, né, quando o enchimento do lago estava em andamento e deu problema com uma ilha muito grande. Mas foi muito legal passar por aí, conhecer um monte de gente e agora voltando virtualmente. É uma das benévolas do EAD agora à distância, né? A gente pode Exatamente. Ter um contato com o Giuseppe lá do Butantan, que eu falo que dificilmente a gente teria contato com pessoas assim presencialmente, talvez,
diretor do INPE, por exemplo, então talvez seja uma transformação digital muito interessante. O que eu queria te perguntar, Giuseppe, você falou que entrou Diga. muito novo no Butantan. Como é que Foi. foi isso? Como é que você conseguiu? Ou você falou que não gostou muito de serpentes no começo. Como que foi isso? Olha, eu sempre gostava de ciências, sempre gostei de ciências, né? E no colégio que eu fiz um colégio do estado que tinha um sistema educacional diferenciado na época, era muito avançado para a época, porque era a época do regime militar, e nessa escola eu ficava o dia todo, né? Então eu entrava às 7h15 da manhã, saía às 4h30 da tarde, e tinha uns 2 laboratórios de ciências que a gente participava muito. E eu gostava da parte de ciências. E ao mesmo tempo que a gente tinha os nossos cursos, né, a gente era preparado para a vida. Né? O que eu sempre falei dessa escola, que era o Colégio Vocacional Oswaldo Aranha, no Brooklyn, em São Paulo, que tinham 5 unidades no estado, eles não ensinavam a gente só 2+2, ou história, ou português, não, eles ensinavam tudo isso e mais uma preparação importante para a vida. Né? A gente tinha disciplinas muito diferenciadas. Mas eu sempre pendia para o lado da ciência, né, o que era muito gostoso, né, uma coisa fantástica. E durante os 4 anos da primeira fase, eles fizeram uma série de testes vocacionais com a gente. Né, e meus testes sempre apontavam para o lado da ciência. Quando foi no último ano, eu já ia passar para o colégio, a coordenadora me chamou, eu chamo todos os alunos, né, e falou assim, olha, Giuseppe, você tem o teu perfil para ciências. Né? Falei, que legal. Né? Você pode ser médico, pode ser biólogo, pode ser veterinário, agrônomo, qualquer coisa que mexa com ciências. Né? Isso é muito bom para você, porque é o teu perfil. E, além de tudo isso, você tem uma habilidade muito grande com as mãos. Tá? A sua habilidade com as mãos é fantástica e você apresentou isso nesses 4 anos iniciais. Aí incentivou que a gente fizesse, todos os alunos fizessem estágios, né, na área de aptidão. E eu saí lá saí não, eu fui lá no colégio e eu falei, aonde que eu posso fazer estágio? Ela falou, procura, você tem que procurar. E eu procurei e fui fazer meu primeiro estágio de 6 meses no Instituto Biológico, aqui de São Paulo, que trabalha com agricultura, com doenças de plantas, com insetos, né? Então, foi uma experiência muito boa, muito bacana, porque eu aprendi a postura de laboratório, a postura oficial, profissional de laboratório. Então, mas também foi ótimo para entender e mostrar que eu não gostava de botânica. Né? E eu falei, opa, não é isso que eu gosto, né? Aí eu falei assim, bom, quando foi em janeiro, eu vim aqui no Butantan, pedi estágio, né? Tinha um pesquisador que o filho dele estudava comigo, ele falou, vai lá no Butantan, vai, tem coisas boas de zoologia. Eu vim, né? Falei com o diretor na época, só para vocês terem uma ideia, esse dia era dia 28 de janeiro de 1971, quando vocês eram espermatozoide de um lado e óvulos de outro, né? Separados, a grande maioria pelo menos. E eu falei, nossa, que legal, né? Viemos, meus 2 amigos, o diretor nos recebeu, falou, olhou para a gente de cima e embaixo, né? Tudo moleque, adolescente, cabeludo, aquelas coisas bem da época. O que vocês querem aqui, menino? Fazer estágio. Estágio? Aonde? Não sei. Como não sabe? Tem que saber. Eu falei, não sei. Aí falou, ó, tem aqui, tem vaga aqui na seção das cobras. Ele falou, seção o quê? Das cobras. É a seção que produz veneno, que faz extração de veneno, que depois vai ser usado para produzir o soro e pesquisa. Quer ou não quer? Quer dizer, foi assim, né? Foi uma porrada. Já era para assustar, né? Mas não assustou. Foi para assustar e eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quero. Morrendo de medo, mas quero. Bom, a partir daí, comecei naquele mesmo dia, lembro que era um dia de janeiro, quente pra caramba, me deram um avental, uma bota, vamos lá ver os bichos. Eu fui. Bom, foi impressionante e desde aquela época para cá, eu trabalhei somente em 3 laboratórios. Eu trabalhei por alguns anos como estagiário nesse laboratório que produzia veneno, então eu fiz muita extração de veneno, né, apertando cabeças de copo para produzir veneno, e peguei uma habilidade boa com relação a isso. Aí depois a diretoria me convidou para... Eu fiz o meu primeiro concurso, passei em primeiro lugar, aí eu vim para o laboratório de herpetologia, onde tinha a coleção e a recepção de animais. Vim a convite da direção, porque eu gostava da coisa de taxonomia, sistemática, classificar bicho, e aprendi muito naquela época. E o meu grande guru naquela época foi um auxiliar de laboratório, o Joaquim Cavalheiro, que ele era
auxiliar de laboratório, mas tinha a prática de lidar com os bichos. Ele me ensinou muita coisa. Aí ele falava, vai aprender olha só, ele falou, vai aprender na chave de classificação. Eu falei, tá. Eu pegava a chave, olhava, examinava o bicho, marcava, chegava lá, acertei, Kim. Eu já era pesquisador nível 1, hein? Ele falou, não, tá errado. Vai lá e faz de novo. Como tá errado? Vai lá e faz de novo. Aí, então, ele me ensinou a fazer isso persistentemente, por muito tempo, e eu fui aprendendo. E ele sabia aonde que eu errava, onde que eu errava. Eu errava, às vezes, em contagens bobas de escamas do dorso da cobra, ou não via alguma coisa, e ele me fazia voltar na chave. Foi assim que eu aprendi a classificar serpentes. Aí, depois de mais alguns anos, nesse laboratório, eu trabalhei como curador da coleção, antes do incêndio, continuei como coordenador da recepção de animais, e era fantástico, porque chegava muito bicho na época, e a gente era uma oportunidade boa para aprender, né? Aprender a diversidade, entender quem era quem, por que eram aquelas cobras e não eram outras. E mais para frente, a direção me convida para dirigir o Museu Biológico, onde eu estou até hoje. E atualmente tenho outras funções, né? Eu dirijo o Centro de Desenvolvimento Cultural do Butantã, o Museu Biológico, o Museu Histórico, continuo na recepção de animais do Butantã, coordenando, e também trabalho no Hospital do Butantã, no corpo técnico, na parte zoológica do hospital, no auxílio aos médicos identificando os animais. É isso. Então, foi uma coisa fantástica começar? Foi, né? E foi legal porque eu continuo aqui. Eu continuo aqui podendo colaborar, e eu estou sempre aprendendo alguma coisa a mais. A gente não para de estudar nunca, né? E de tudo que resta hoje, o que resta não, né? Já me perguntaram, você é um biólogo realizado? Eu falei, quase realizado. Eu digo que tiver tudo realizado, eu vou embora daqui, não trabalho mais. Eu sou quase realizado e eu venho aprendendo muito, muito, muito. Eu costumo falar uma coisa, olha, eu falo assim, se você pegar uma régua de 1 metro, essa aqui não tem 1 metro, pegar uma régua de 1 metro, e todo o conhecimento de serpente estiver numa régua de 1 metro, eu já aprendi 10 a 15 centímetros e me dou por muito feliz. Olha o que tem para aprender, muita coisa. Então, eu venho para cá numa época que as coisas eram difíceis, muito difíceis, né? Eram poucas pessoas que trabalham com serpentes aqui no Brasil. Dá para contar em uma mão, nos dedos, quantas pessoas tinham, né? Tinha no Pará, Cunha Nascimento, 2 pesquisadores, no Sul tinha o Thales de Lema, aqui no Butantã tinha o Og e mais algumas pessoas. Hoje tem uma quantidade grande de gente trabalhando com serpentes e isso reflete na quantidade de espécies que nós temos atualmente descritas para o Brasil, que está acima de 415 espécies conhecidas. É graças à quantidade de gente que tem trabalhando na área. Com certeza. Eu imagino, antes da gente entrar no assunto do ofidismo propriamente dito, você falando da sua carreira, eu lembrei de um caso, que foi o da Naja de Brasília. Parece Sim. que, quando a gente acha que você provavelmente já deve ter visto de tudo, surge mais um caso desse. Você poderia comentar um pouco sobre esse caso da Naja? Claro, com certeza. O caso Naja foi um caso interessante por vários motivos, né? Nós colaboramos direto com o IBAMA, com a Polícia Ambiental, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, ou seja, com todos os órgãos fiscalizadores com relação ao tráfico animal. A gente tem uma colaboração muito grande com eles, nós treinamos pessoas e recebemos animais do tráfico. O ano passado foi um ano totalmente atípico, né? Porque a pandemia pegou todo mundo desprevenido, ninguém sabia o que fazer, e aqui no Butantã nós mantivemos somente as áreas necessárias para a manutenção de algumas coisas, né? E uma delas é a área animal. Então, a minha equipe do Museu Biológico eram 30 pessoas, e eu mantive aqui no Butantã, o ano passado, exatamente 7 pessoas, comigo 7. Tá? Só para cuidar da parte animal, eu também cuidava das outras coisas, né? E o ano passado, somente nossa pequena equipe aqui trabalhando, num dia de junho à tarde, né? Ou final de maio, já não lembro quais são as datas, um colega de Belém me liga no fim do dia e fala, Giuseppe, meu amigo, temos um problema, você precisa ajudar. Eu falei, o que foi? Tem um amigo meu que foi picado por uma naja. Eu falei, ih, você tem que ajudar. Eu falei, como? Ele está em Brasília, está no hospital, tem que mandar o soro para lá. Quem manda o soro não sou eu. Quem manda o soro é o médico do lado do hospital que pede para a gente, tá bom? Ele fala lá para o teu amigo, para a família do amigo, entrar em contato, pedir para o médico de lá entrar em contato com o nosso hospital. Isso aconteceu fatalmente. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para o hospital, né? Falei,
se preparem que vai ter problema daqui a pouco. E o grande lance era o quê? É que estava tudo parado aqui em São Paulo. Eu moro, o aeroporto de Congonhas está aqui do meu lado, está pertinho, eu estou no Butantã nesse momento. Eu moro próximo ao Butantã e perto da minha casa tem o aeroporto de Congonhas. Congonhas estava fechado, não tinha voos. Né? E a médica, a chefe do hospital, me ligou e falou: Giuseppe, recebi o recado, o hospital está pedindo ajuda, nós vamos ter que mandar metade do nosso soro, tá? Eu falei: tudo bem. Você sabe o que significa isso? Eu falei: sei. Perfeitamente bem, nós temos que reduzir o manejo com os animais. Nós temos uma outra Naja aqui, que é igualzinha a essa de Brasília. É uma de Santa Catarina, não teve um caso? Balneário Camboriú, em 2017. Só um comentário, eu não sei, surgiu boatos que podiam ser da mesma linhagem, que eram parentes. Pode até ser, porque elas são iguaizinhas e o tamanho é igual também. Tá? A diferença de Camboriú ela é muito mansa e a de Brasília é um capeta. Bom, sei que a gente deu um jeito, o Butantan nós mandamos o soro para Brasília, né? No único voo que saía de Guarulhos, às 22 horas, São Paulo, Brasília. Ele foi entregue na mão do comandante, o comandante deixou lá, um portador pegou o soro no aeroporto de Brasília e à meia-noite o sujeito estava tomando o soro. Tá? Bom, resolveu-se o problema soro. O cara não morreu, estava mal, tá muito bem. No dia seguinte, no mesmo dia à noite, me telefona o superintendente do IBAMA aqui em São Paulo. Giuseppe, aqui é o fulano. Olha, nós estamos com um problema, está sabendo, né? Eu falei: sim, estou sabendo. Então, amanhã o pessoal de IBAMA vai te ligar para resolver o que faz com ela. Eu falei: tá bom, ótimo. Aí no dia seguinte começou uma maratona, que eu vou ser muito breve com ela, porque ela é longa essa história, durou 1 mês e meio. Esse 1 mês e meio, o que aconteceu? Para receber a Naja, saindo de Brasília. Exatamente, para receber a Naja. Porque aconteceram um monte de coisas que vocês acompanharam pela imprensa, que ela foi colocada do lado de um shopping, depois a polícia pegou, aí quando foram ver tinha mais bicho, tinha um diabo de coisa lá, né? Tinha um trimerossuro, se eu não me engano, também, outra serpente exótica. Sim, tinha uma trimeressurus, que tinha também, né? E aí começou, né, a negociação. E a negociação, veja, a gente se propôs a receber o bicho. Mas teve uma questão política importante que aconteceu com isso. Bom, no final, depois de 1 mês e meio, a Naja chega aqui. Né? Chega a Naja, chega a Trimeressurus, né, as duas. A Naja chegou encapetada, porque como estava com problema de metade do soro só, eu fiz o manejo dela. Teve que seguir o procedimento de rotina, né, para receber o animal, para passar por avaliação, quarentena, e antes de ir para o recinto que ela iria ficar. Né? Então ela estava extremamente brava e continua até hoje brava, viu? Ela aparentemente ficou um pouquinho mais calma, mas ela continua muito brava. Tem hora que a gente passa no recinto dela, que ela está na exposição, o pedal do tanto está fechado, ela está na exposição. Ela fica em pé lá, ela bate no vidro, ela vem para cima. Então tá aí, né? Eu conversei depois com o ex-dono da cobra, né? O veterinário. Ele me pediu desculpa. Eu falei: você não tem que pedir desculpa para mim. Tem que pedir desculpa para você mesmo. Né? Porque você sabe, né? Você foi negligente. Eu fui. Eu falei: então, mas não é por isso que eu vou deixar de amar as cobras. Eu falei: ninguém está falando isso. Você pode continuar gostando das cobras, mas só não alimente o tráfico internacional. É isso que acaba incomodando. Enfim, ela está aqui com a gente. Ela virou vedete na época. Imprensa direto aqui com a gente. Indireto não, né? Teve até um movimento, né? Parece que tinha um murmurinho que queriam matar a cobra e teve um movimento para não deixar isso acontecer, né? Exatamente. Não, mas não aqui, hein? O movimento surgiu a possibilidade, lá em Brasília, de matarem a cobra para que ela não colocasse ninguém mais em perigo. Eu falei: olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Nós estamos dispostos a receber. Tá certo? Agora, se vocês resolverem matar a Naja, matar a Trimeressurus, veja, vocês têm que falar que foram vocês. No fim, o superintendente-geral do IBAMA me ligou e nós acertamos que ela viria para cá de uma forma ou de outra. No fim, o Butantan resolveu tudo, tá? Nós, aqui do Butantan, providenciamos todo o transporte dela, pagamos todas as despesas de transporte e ela está com a gente aqui até hoje.
De vez em quando a gente faz algumas postagens, né? O dia que ela fez 1 ano que estava aqui, a imprensa não esqueceu. Tá? Não Nossa, já fez esqueceu. 1 ano. Gente, passou rápido. Então, quando fez 1 ano, a imprensa, eu fiz uma gravação e mandei para a nossa comunicação, a comunicação distribuiu para a imprensa e saiu mais algumas matérias a respeito dela. Tá? Logo, logo, quando a gente reabrir para o público, a gente já sabe que ela vai ser muito procurada, né? O povo quer ver a Naja. E era igualzinha a outra. Agora, nós fizemos estrategicamente, nós colocamos as duas, uma ao lado da outra, em 2 recintos de esquina do nosso corredor. Tá? Então, está Brasília de um lado e está a de Camboriú do outro lado. Nós não vamos colocá-las para parear, porque nós temos macho e fêmea agora, né? E eu sei que ela está doidinha para copular, mas a gente não vai fazer isso, porque vão nascer alguns filhotes de Naja e nós aumentamos o problema, né? Nós criamos problemas a mais se eu fizer o cruzamento dessas Najas, porque tem providência a soro, a gente não ganha, a gente compra soro, tá? E vou fazer o quê com um monte de Naja aqui? Então é isso, tá? Essa história rendeu muito, mas teve um final feliz, teve. O rapaz não morreu, ficou bem, ele esteve aqui depois no Butantã, eu falei com ele por WhatsApp, me mandou as fotos do braço dele, do acidente, ou seja, eu acho que ele tomou um pouco de consciência, tomou consciência, né? Que ele falou que não iria mais fazer essas coisas ilegais. Eu falei, você gosta de cobra? Compra, meu, compra. É legal, compra com nota. Essa era uma dúvida minha. Qual que é a sua visão sobre, por exemplo, o comércio de serpentes legalizadas? A gente sabe que hoje tem as duas escolas. Uma escola é a legaliza e gosto do bicho, e a outra escola é a escola animal silvestre não é pet. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, o animal silvestre é pet. A gente não consegue reverter mais isso. Tá? Eu sou favorável a que quem queira ter um animal silvestre em casa, como pet, tenha, mas tenha legalmente. Eu sou totalmente contra a entrada ilegal de animais. É isso que incomoda. Tá? Nós aqui recebemos uma quantidade grande de animais apreendidos. E tanto animais que entram como animais que saem, né? Só para você ter uma ideia, em janeiro, no meio da pandemia, de novo, né, naquela confusão danada, foi pego um sujeito aí embarcando aqui de Guarulhos para fora. Ele estava com mais de 300 animais nossos, da nossa fauna, para ir embora. Né? Quase todos ficaram com a gente, só não ficamos com tudo porque não tinha espaço mais. Então, eu acho, quer ter bicho em casa? Tenha que é cobra, tem aranha, tem escorpião, tem lagarto, tem o que você quiser silvestre, mas adquira legalizado, tá? Legalizado. Eu sei que quem gosta desses animais cuida muito bem, cuida com carinho, né? A gente sabe disso, mas faça a aquisição legalmente. E outra coisa, não coloque em risco a vida dos outros. A nossa, veja, a gente não tinha soro para trimeressuros, viu? Não conseguiu. A gente teve os primeiros meses, foram complicados, porque a trimeressuros não queria comer, era um jovem. E a gente fez de tudo para ela comer. Eu pegava o bicho na mão, dava forçado para ela comer, mas ela não comia sozinha. E o soro para ela, nós compramos também, e chegou depois de quase 3 meses que ela estava aqui, que chegou o nosso soro da trimeressuros. Mas ela não aguentou, ela morreu. Tá? A trimeressuros morreu. A gente não, aparentemente foi alguma coisa de estresse, porque ela não se adaptou, não queria comer, toda vez que a gente tinha que dar comida era na boca, forçado, e acontece, né? O pet é isso. Ele Ainda tá mais bem, com daqui a pouco tá animais lá. assim, né? É. Uma dúvida, eu não sei se você chegou a ver também um caso, parece que foi no Mato Grosso, não sei se vale a pena comentar também, de uma juíza que proibiu, mandou um casal que tinha uma cobra legalizada e retirarem a cobra do condomínio. Eu não sei se vale a pena comentar, mas é uma faceta interessante, né? Que das pessoas que têm serpentes legalizadas, mas que aparentemente ainda tem uma resistência, né? Olha, a partir do momento que a pessoa tem um animal legalizado, que tem nota fiscal, o animal está chipado, não tem porquê. Né? Ele consegue reverter isso se tiver advogado. Então, não basta o juiz ser contra, mas se o cara está legalizado, por que fazer isso?
né? Nós temos algumas empresas que vendem animais, alguns são colegas que eu conheço há anos, né, que vendem jiboia, por exemplo, mas e aí? Eles estão legalizados, tem autorização do IBAMA, tem nota fiscal, tem tudo bonitinho, não tem por que não retirar do cara. Sabe, eu não concordo com isso. Não concordo com a coisa ilegal. Mas quando está legalizado, tem que deixar lá quieto o cara. Certo? Seja lá quem for. É É um claro que o direito cara também dele, não. né? Raul, o cara não pode fazer bobagem também, né? Eu tenho uma jiboia legalizada, eu vou ficar passeando com Passeando no ela, condomínio, ó. condomínio com ela, né? Aconteceu aqui há uns anos atrás, um cara que tinha uma Python como pet. E o grande erro dele, sabe qual foi? Ele ia para um local aqui próximo, que era uma avenida, Faria Lima, tem points de encontro sábado à noite, barzinho, aquelas coisas todas. Aí o cara resolveu passear com a Python dele num sábado à noite, assustando a meninada, né? Foi um rebu danado, né? A polícia foi chamada, pegou o cara e a cobra veio pra gente. Tá? Depois o cara apareceu aqui querendo a cobra de volta. Falei, depois que ela entra, não sai mais. Só quem tira é o juiz. Né? Nós temos procedimentos complicados aqui. A gente tem que tomar muito cuidado quando recebe apreensões, porque a gente recebe, né? E esses processos, eles caminham, demora às vezes 2, 3, 4, 5 anos, que a gente tem que responder as coisas. Então é isso. É isso. Bom, eu acho que a gente comentou uns casos interessantes aqui que ocorreram durante a pandemia. Vamos entrar no ofidismo propriamente dito. Giuseppe, a gente sabe, eu pelo menos tenho conhecimento sobre o assunto, mas muitas pessoas são mais leigas e não entendem. Vamos começar pelo o fator básico. Qual que é a cobra que, de fato, a serpente que causa acidentes aqui no Brasil? Como que eu posso identificar uma serpente peçonhenta? O que eu devo fazer se eu for picado? Poderia explanar para a gente um pouco? Principalmente para os Claro. nossos inscritos que talvez não sejam muito ligados com a área da biologia ou com o ofidismo. Olha, aqui no Brasil nós temos a seguinte situação. Qual que é o nosso quadro geral de ofidismo? O ofidismo é o conjunto de acidentes causados por serpentes. Tá? Esse é o termo correto de ofidismo. O ofidismo no Brasil está hoje, quando eu falo hoje, é nos últimos anos, né, em torno de 30 mil acidentes por ano. Quando eu falo 30 mil, é 31 mil, 32 mil, 29 mil, 28 mil. Então, gira em torno de 30 mil acidentes, em média, por ano no Brasil. São 4 os grupos de serpentes que causam acidentes e são considerados de importância em saúde ou de importância médica. Por quê? Porque eles são monitorados pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde, e existe soro antiveneno à disposição. Então, são 4 grupos. O mais importante pela quantidade de acidentes é o chamado grupo botrópico, que são as bótropes, que são as jararacas. Tá? Eu falo os dois nomes, o científico e o popular, para as pessoas associarem, porque o antiveneno é o antiveneno chamado antibotrópico, certo? Então, esse é o grupo que mais causa acidentes, que está em torno de quase 80% dos acidentes no Brasil, é pelo grupo jararaca, é pelo grupo botrópico. Em segundo lugar, nós temos quem? Nós temos o grupo crótalos, as cascavéis, que causam aproximadamente 8, 9 a 10%, dependendo da região e da época do ano. Então, mais ou menos 10%. Em terceiro lugar, nós temos a láquesis ou surucucu, pico de jaca, que vocês estão bem servidos aí em Rondônia, tá? Ou na Amazônia. Elas têm na Amazônia e tem na Mata Atlântica, na região de Nordeste principalmente. Causa aproximadamente 2,5 de acidentes por ano. E esses acidentes estão aumentando devido a desmatamento, né, das áreas para crescimento das áreas agrícolas e pastoris. E em quarto lugar, em último, nós temos as corais peçonhentas, que são do gênero Micrurus e da família Elapi. São os elapídeos, e o soro é o antielapídico, certo? Que está em torno de 1%, 1,5% aproximadamente, certo? Então, esse é o perfil. Desses 30 mil acidentes por ano, quantas pessoas morrem no Brasil? O índice de letalidade das serpentes do ofidismo brasileiro é de 0,5%. 0,5% de pessoas morrem por ano, o que vai dar uma média de aproximadamente 150 pessoas morrendo por ano. Tá? Então, esse é o índice geral.
Aí, antes que alguém me pergunte porque tanto me perguntam, né? Qual que é a cobra mais venenosa ou mais perigosa do Brasil? É o grupo Crótalus, os cascavéis. E por quê? Olha só a relação. Daqueles 10% de acidentes crotálicos por cascavéis, 2% morrem. Então, o índice geral de serpente é de 0,5% e só cascavel mata aproximadamente 2%. E por que mata 2%? Pelo efeito do veneno, quando ele vai causar na pessoa insuficiência renal aguda, que é a que causa a morte. Tá? Quando a pessoa demora muito tempo para tomar o soro, ser atendido. Tá certo? Então, esse é o quadro brasileiro. O mais importante, jararaca, pela quantidade de acidentes, né? Dificilmente mata a jararaca, mas ela pode deixar sequelas complicadas, desde amputação de membro, né? De dedo, de extremidades, ou outras deformidades pelo corpo, dependendo de onde ela pega. Esse é o nosso quadro brasileiro atualmente. Muito bem. E eu vou fazer uma pergunta para você agora, é a seguinte, tem algumas dúvidas que vão surgir aqui nos comentários, você quer que eu faça no final ou pode ir perguntando durante? Pode perguntar agora, vamos lá. Tem a pergunta do Euler. Giuseppe, uma dúvida. O gênero Philodras entrou na lista de interesse médico este ano. Todos os gêneros de interesse médico no Brasil possuem soro. Existe a possibilidade de soro para o gênero Philodras? Euler, não precisa, não há necessidade. E olha, o gênero Philodras não entrou na lista de interesse médico este ano. Ela está na lista de interesse médico há alguns anos. Tá? Eu posso te garantir com certeza, por quê? Porque eu sou consultor do Ministério da Saúde e trabalho com eles há muitos anos nessa questão dos acidentes, na parte zoológica do acidente. Tá? Quando a gente fala em serpente de interesse médico, eu já falei no começo, né? São aquelas que têm um monitoramento direto do Ministério da Saúde e existe soro à disposição. Certo? Bom, se você me perguntar antes, serpente opistóglifa, que é aquela que tem o dente aqui atrás, que é da Philodras, ela é peçonhenta ou não? Ela é peçonhenta. Tá? Muitos consideram venenosa. Qual que é a diferença? Nós temos alguns acidentes com Philodras, alguns, não temos muitos, tá? E o acidente vai ficar um pouco mais complicado quando ela consegue morder com o dente de trás, que é a presa lá do fundo da boca, e inocula veneno. Eu já tive vários acidentes com ela, inclusive quando a gente estava fazendo a extração de veneno para poder testar esses venenos, e ele tem uma ação local intensa, tá? Ele queima quando entra, dói muito, fica inchado o local, mas não vai mais além disso. Tá? Nós temos registro de um acidente de morte por Philodras no Rio Grande do Sul há uns anos atrás. Só que a gente sabe que esse acidente pode acontecer com Philodras, sim, mas a pessoa podia ter outros problemas, podia ter comorbidade, e isso não foi levado muito em conta na época. Tá certo? Então, Euler, não há necessidade de ter soro para Philodras, não há necessidade de ter soro para Clélia, que também está na lista, não há necessidade de soro para Tomodon dorsatus. Vocês podem olhar em 2019, na revista Toxicon, tem um artigo sobre acidente com Tomodon, publicado por um médico amigo meu, eu e mais uma equipe. Tá? Nós analisamos 86 casos. Então, algumas serpentes, que são opistógrafas, elas têm problemas locais, tá certo? Mas não existe aqui no Brasil uma quantidade suficiente de animais que possam causar a morte e não existe relato tão complicado assim. Efeito local tem bastante. Na África, algumas opistógrafas são complicadas, pode até matar, mas aqui não. Então é por esse motivo que não há necessidade de soro para Philodras nem para as outras. E outra coisa que eu aproveito para falar, Raul e eu, é o seguinte: nós estamos agora, aqui no Butantan, e também talvez em outros locais, estudando muito as serpentes chamadas não peçonhentas. Tá? Tentando entender como é que são as toxinas dela e qual que é o grau de problema que ela pode causar em ser humano. Então, tem várias na lista, tá? O latômido já saiu. Nós estamos com Taminosinate em andamento, que dá uma série de problemas locais também, né? Inclusive já tive acidente. Estamos trabalhando com Oxirrhopus, que todo mundo acha, a Oxirrhopus é boazinha. Ela é boazinha, ela tem presa. Né? E nós temos alguns relatos de caso
aqui no nosso hospital de manifestações clínicas locais. Tá certo? Clélia é outra que está na lista, e assim por diante. Nós temos várias serpentes que estão sendo estudadas para a gente entender como que é essa complicação e até quanto nos atinge. Então, veja, Euler e o grupo que está ouvindo, cuidado quando fala que são serpentes de importância médica. Você pode assustar o leigo. Tá? Assustar o leigo. Não é essa a ideia. É que a pessoa que for acidentada por uma serpente fora de interesse em saúde, Bótropes, Crótalos, Lacres e Micruros, né? Que tenha atenção, porque esses acidentes são tratados como sintomaticamente. Tá? A gente pede, te fala, vem reforçando isso, porque as pessoas não fiquem brincando com elas na mão. Sabe? Porque alguns acidentes por esse grupo de serpentes, ele tem uma série de manifestações locais interessantes. Em 2019, ou 2018, já não lembro mais, eu estava fotografando uma Taminodinastes, que é cobra-espada, ou pistola. E no momento que eu estava fotografando, eu ajeitei uma hora, ajeitei a segunda, na terceira vez ela não gostou que eu ajeitei, ela mordeu meu dedo, mordeu esse dedo aqui, tá? Este aqui. E eu fiquei com ele bem complicado, né? Na hora a dor é intensa, fiquei uma semana com inchado até aqui, mas não aconteceu mais nada. O médico nosso aqui do hospital registrou o caso, não me deu nada. Falou assim, incomodado demais, vou te dar um analgésico. Acabou. Isso. Saiu uma notinha sobre esse caso? Vai sair, ela vai entrar no geralzão, no estudo da Taminodinastes. Perfeito. Bom, uma coisa que de vez em quando pergunto para biólogos também. Giuseppe, tomei uma mordida, tem uma picada. O que eu faço? Eu estou lá desesperado. Tem gente que fala que é para fazer uma cruz, um mijo em cima, o outro suga igual vampiro. Você escuta de tudo em campo. E agora? Fui picado. O que eu faço? Bom, essa pergunta é muito legal, ela aparece nas minhas aulas, né? Eu fui picado, e agora? Vou morrer? Não. Tá? Vai morrer se você fizer muita bobagem, isso sim. Antes, vamos esclarecer uma coisinha. Serpentes peçonhentas, jararaca, cascavel e surucucu picam. Dá o bote e pica, tá? As não peçonhentas, mais a micruros, a coral verdadeira, elas mordem. O que significa? Elas têm que morder, encaixar bem, fazer movimento para poder liberar o veneno. Então, quando uma pessoa for acidentada por uma serpente, seja peçonhenta ou não peçonhenta, a primeira coisa a fazer, olha, a primeira, mantenha a calma. A segunda coisa, continue mantendo a calma. Quem foi acidentado, quem estiver do lado dele. A terceira coisa, continue calmo. A quarta coisa, se possível, lava o local com água e sabão. Quando eu falo, quando nós, não sou eu que falo, tá? Quando nós falamos, quando a equipe médica fala, lavar com água e sabão, nós estamos tentando passar a ideia de higienizar o local do acidente. Por quê? A boca da cobra é suja. Ela come, ela é carnívora, ela come diferentes tipos de presa. Então a boca é muito suja. Fizemos trabalho de pesquisa feito aqui no Butantan, que analisou a boca da cobra e o local do acidente. E as bactérias que ocorrem nos dois, na boca da cobra e no local do acidente, são iguais, são as mesmas. Tá? Então, por que se lava o local? Por que se higieniza o local do acidente? Para tentar evitar uma infecção secundária. Tá certo? Você minimiza o problema. Então, lavando, você vai lavar com o quê? Você tem água e sabão? Lava. Você tem só água? Lava com água. Você, por acaso, tem qualquer outro líquido aí? Usa. Atualmente não tem frasquinho de álcool em gel. Passa o álcool em gel. Ou seja, a ideia é higienizar. Qual que é a terceira coisa, depois de ficar calmo, limpar o local? É procurar serviço médico mais próximo. Tá? Procure o serviço médico mais próximo, porque entrega na mão de um médico e pronto. Por que eu falo para manter a calma? Nós tivemos um caso aqui há pouco tempo atrás, aqui no Butantan, de um senhor que foi acidentado por uma serpente. Ele saiu correndo, ele tropeçou, ele caiu de boca no chão, ele quebrou o nariz, quebrou a boca, machucou o braço, chegou aqui cheio de hematoma, e a serpente não era peçonhenta.
É para cortar o local? Não. Você cortando, você está abrindo uma porta de infecções secundárias. Você cortando ou furando, não vai sair o veneno, de forma alguma. Você vai sangrar. E partindo do princípio que a maioria dos acidentes é por jararaca, e jararaca tem uma ação local muito intensa, quando você corta, quando você fura, você potencializa os problemas, tá certo? Não se amarra. Ah, mas o caboclo amarra. Sim, ele amarra, mas não está errado, porque ele aprendeu que se amarra. E por que se amarra? Porque Não eles têm fazer a o ideia, torniquete. torniquete, né? Fazer torniquete ou amarrar é para que o veneno não chegue no coração do cara, mas não tem nada a ver, né? Ele vai chegar de qualquer maneira. Quando a pessoa amarra, faz torniquete, o organismo da pessoa tem que brigar com duas coisas. Brigar com a falta de circulação e mais o efeito do veneno localizado nessa área. Está concentrado nessa área, certo? Então não se faz isso. Não se bebe nada além de água, não se bebe álcool, não se bebe querosene, não se bebe pinga, não se bebe coisa nenhuma. Tá? Não Incluindo vai. aquele específico pessoa que vende nas lojinhas de pesca aqui na região. Não Exatamente. serve de Não nada. adianta tomar isto, não tome específico pessoa, pau X e mais outras coisas que tem por aí. Por quê? Eles não vão adiantar em nada. Eu vou fazer um comentário daqui a pouquinho. E outra coisa, não se coloca nada no local do acidente. Tem gente que coloca coisas maravilhosas, desde matar a cobra e colocar as vísceras em cima, colocar terra, coloca borra de café, coloca esterco de vaca, tudo com a ideia de que a pessoa que vai puxar o veneno. Na Amazônia nós temos a pedra negra, né, que é uma pedra calcificada, colocada é osso queimado, colocado em cima do local para puxar o veneno. Bom, adianta você procurar um benzedor? Adianta procurar alguém que reze? Também não. Agora, por que é importante falar uma coisa, Raul? Por que essas práticas caseiras, elas têm vantagens? Por que as práticas caseiras ganham força? Por uma coisa muito simples. Das 415 espécies de serpentes que tem no Brasil, somente 15% é que são peçonhentas. Tá? É onde estão os 4 grupos. Tá certo? E se você mudar de região para região, esse número diminui. Diminui bastante. Outra coisa importante, então a maioria das cobras não são perigosas. Faça o que fizer, não vai acontecer nada. Outra coisa, falei agora há pouco, serpente mata 0,5% das pessoas acidentadas. Então mata pouco, tá bom? Outra coisa importante, tem uma coisa chamada picada seca. O que é picada seca? Nós temos levantamentos feitos aqui no hospital, uma quantidade muito grande de serpentes que trazem o animal quando vem para cá, mostra o local da picada e não tem manifestação clínica. Por que não tem? Ou porque a serpente não pegou direito, ou porque ela pegou e não injetou quantidade suficiente, ou porque ela estava sem veneno, não importa. Tem a picada seca. Um segredinho. Eu, nesse tempo todo que eu estou no Butantã, eu levei 15 picadas de serpentes peçonhentas. Tá? Quantas que foram picada seca? 13. Quantas eu tomei soro? 2. Tá? Então, aí mostra que isso aí é uma realidade. Você falou do pegar a cobra e esfregar, eu lembrei de uma coisa. De vez em quando corre aí pela internet alguém que foi picado e leva a cobra na mão. Inclusive aconteceu numa cidade aqui no interior de Rondônia, em Cacoal, o cara foi picado por uma jararaca e levou a cobra viva na mão. E aí, o que esse povo tem que fazer? Larga a cobra lá, leva... Olha, você tentar pegar o animal que te picou, você está correndo um outro risco, pode picar de novo. Nós já tivemos casos aqui no nosso hospital de pessoa que foi pegar a cobra foi picada mais uma vez. Foi picado 3 vezes pela mesma cobra. Tá? Deixa o bicho. O que vai adiantar você levar uma cobra para o hospital? Veja, aqui no nosso hospital, 40% dos pacientes trazem o animal que picou. Tá certo? Só que qual que é a diferença? Existe um corpo técnico que trabalha junto ao hospital aqui para ajudar o médico. Então, nós temos especialistas em serpentes, em aranhas, escorpiões, e lagartas e ácaros trabalhando no grupo do hospital. E atualmente, a gente usa essa ferramenta aqui para ajudar o médico, o WhatsApp, tá certo? Então a gente resolve, agora há pouco, recebi uma mensagem do hospital
de um acidente aqui no interior de São Paulo, provocado por uma cobra-cipó. Que irônico, certo? Então, veja, quando você tem biólogo atuando no hospital que faz atendimento, tudo bem, pode até levar porque ele ajuda na identificação e ajuda o médico a conduzir o acidentado com um pouco mais de flexibilidade e de facilidade, tá certo? Agora, levar uma cobra no interior do país para um médico, ele não tem obrigação de saber quem é a cobra. Ele precisa saber fazer leitura do quadro clínico. Perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui no chat. Pode fazer. Tem a do Edson. Um dos maiores complicantes das não peçonhentas seria a diversidade de bactérias na boca das serpentes. Eu acho que o Giuseppe já respondeu essa. Já falou. A Terezinha está falando, aqui na minha cidade já tivemos acidentes com pessoas brincando com serpentes e filmaram. Teve um caso de um rapaz, acho que estava alcoolizado no Nordeste, uma micrurus acabou picando ele. Eu não sei se o Giuseppe chegou a ver esse caso. Cheguei a ver, sim. Aí, olha, eu lembro que o cara falava que vai picar com a ponta do rabo. E estava lá tomando a mordida da micrurus. Tem muita bobagem por aí, né? Hoje, com a questão das redes sociais, acho que muita gente vê muita bobagem sendo publicada, certo? Tem coisa boa? Tem informações muito importantes, tem informações esclarecedoras, mas o que complica são as bobagens que são postadas, tá certo? E qual que é a nossa preocupação? Não é só minha, né? Nossa, aqui do Butantan, de todos que trabalham com esse assunto, é que pelas redes sociais o assunto viraliza, ele aparece em todo mundo em minutos. Tá? E quando a coisa é muito errada, você está induzindo pessoas, principalmente crianças, a fazer a mesma coisa. Então, sabe, eu sou contra isso, não acho legal, e muita gente não acha legal postar essas coisas. Eu já vi vários vídeos de pessoas com peçonhentas na mão, brincando. Tem uns caras sacanas que matam a cobra e ficam brincando com ela na mão. Tem um cara que fez com cascavel aqui em São Paulo. Tem uns caras que fazem isso com outras cobras não perigosas, inclusive provocando e matando o bicho. Tem vários casos aí de sucuris sendo molestadas por pessoas que são ignorantes no assunto, achando que está fazendo um bem. Não está fazendo um bem. As serpentes são perigosas? São. Nem todas. Certamente. Parece que teve um caso de uma sucuri que o pessoal matou aí no interior de São Paulo e acabou que a polícia conseguiu identificar os criminosos e aí autuou eles. Exatamente. Isso é bom quando aconteça isso, é bom quando aconteça, inclusive, a divulgação, né? Porque é complicado. É muito complicado isso. E, às vezes, a rede social é muito boa para pegar as pessoas, né? Eu vou falar uma frase aqui. O Brasil tem uma das melhores leis ambientais do mundo. Qual que é o nosso problema? Primeiro que a população não respeita e a fiscalização é que falta às vezes. Interessantíssimo essa colocação. Você falando sobre não precisa levar a serpente lá e o médico vai ver o quadro clínico. Agora, alguns biólogos seguem aqui nosso canal também. Como que eu faço para identificar uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta? É claro que a indicação é não moleste o animal, deixe ele lá. Mas e agora? Eu vi uma serpente, como saber se ela pode ser peçonhenta ou não, Giuseppe? Olha, tem uma regrinha muito básica que diz o seguinte. Aliás, que inclusive tinha uma postagem com desinformação rolando aí pelo Facebook, que o pessoal sempre fala. Cabeça triangular, olho de gato, é sempre peçonhenta, toda aquela história. Cabeça triangular não é parâmetro. Jiboia tem cabeça triangular e não é peçonhenta. Salamanta, epícrates, tem cabeça triangular e não é peçonhenta. Coral tem cabeça arredondada e é peçonhenta. Então, não é isso. O que é o pupila olho de gato, pupila vertical? Animal noturno. O que é pupila redonda? Animal diurno. Agora, qual é a regra básica? A regra básica é a seguinte: o que fazer quando você está em algum lugar e se depara com uma serpente? Mantenha calma, tá? Se você encontrou o bicho, fica calmo, olha para ela e faça a segunda pergunta para você mesmo. Tem padrão coral?
Se tiver padrão coral, considerar como sendo potencialmente perigosa. Não tem padrão coral, ela pode ser não peçonhenta ou uma peçonhenta. Tá? Aí tenta ver o bicho. Se ela apresentar a pele não brilhante e aparentemente áspera com relação a uma quilha que ela tem na escama, ela pode ser peçonhenta. Pode ser, não estou falando que é. Tá? Se ela tem essa pele mais sem brilho e tem pupila vertical, opa, vou ficar um pouco mais atento, tá certo? Se ela tem essa característica e não tem fosseta loreal, que é o orifício entre olho e narina, não é peçonhenta. Se ela tiver, com certeza é peçonhenta. Tá? Absoluta certeza que é. Aonde que vem a outra característica? A cauda. Se a cauda tiver chocalho, então, orifício, a fosseta loreal, mais cauda com chocalho, cascavel. Orifício mais cauda lisa, jararaca. Orifício mais cauda com escamas eriçadas, surucucu. E acabou. É isso. E no caso E das no caso da corais, coral? Ah, que é geralmente assim, o pessoal fala, olha, se eu não me engano, o vermelho não toca o preto. Tem sempre uma historinha dos anéis e das cores. olha, o coral é o seguinte, nós temos só de corais peçonhentas no Brasil, são mais de 30 espécies. Se a gente juntar as corais não peçonhentas, dá uma quantidade muito grande de espécies de corais. Certo? Qual que é a diferença básica entre a coral peçonhenta e a coral não peçonhenta? A peçonhenta tem o dentição proterógrafo, o dente na frente da boca. As outras não. Só que não é para olhar a boca, porque você vai mexer com o bicho, né? Então, o que é que nós falamos? Falamos o seguinte: tem cor vermelha, considerar como potencialmente perigosa. Tá certo? E não coloque a mão, porque não vale a pena correr o risco. Nós temos para cada grupo, para cada espécie de serpente peçonhenta coral, ou grupo, nós temos sempre o equivalente mímico, que é a não peçonhenta. Inclusive aí em Rondônia, que eu peguei aí em Samuel, a burrada que eu fiz naquela época. Eu estava no resgate, desci numa ilha que ia afundar no dia seguinte, ia ficar alagado no dia seguinte, e achei uma cobra preta e branca. Achei que era uma cobra do grupo Atractus, uma cobra não peçonhenta. Peguei com a mão. Quando eu olhei, eu vi que era micrurus, porque em vocês tem coral que não tem vermelho. É micrurus. Quando eu vi que era micrurus, eu falei, caramba, fiz uma burrada imensa, né? Exatamente. Mas eu guardei o bicho, ela não me mordeu, claro. 2 metros depois, eu achei uma outra cobra preta e branca, achando que fosse uma outra coral. E, na verdade, era aquela que não era peçonhenta, que era do grupo Atractus. Então, veja, isso é um fato. Aconteceu comigo. Então, não se deve colocar a mão quando tem um padrão coral. Nós temos corais com um anel preto, envolvido por 2 brancos e depois vermelho. Nós temos corais com 3 anéis pretos, envolvidos com branco e depois o vermelho. Nós temos a mesma coisa no grupo das não peçonhentas, das não venenosas, as corais que não têm veneno. Tá certo? Coral o anel dá a volta no corpo inteiro. É fato? É fato. Nós temos falsas corais, coral não peçonhenta, que o anel também dá a volta no corpo inteiro, e tem aquelas que têm a barriga branca. Tem outra característica que precisa ter olho para isso, e precisa pegar o bicho. Todas as corais têm 15 escamas no dorso. As outras não. Mas isso significa pegar o bicho. Por isso que a gente reforça sempre a ideia. É coral, é padrão coral, considera como sendo perigosa e nunca coloque a mão, se você não tem conhecimento. Essa é a regrinha básica. Muito interessante e com certeza de grande valia. A Terezinha está perguntando: clínico geral sabe diagnosticar qual serpente e medicar? Terezinha, é uma pergunta complicada pelo seguinte: não são todas as faculdades de medicina que têm o curso de serpentes nas suas disciplinas. Tá? Até um tempo atrás, nós que dávamos aula para a faculdade de medicina. A última que eu dei foi em 2019, na faculdade de medicina particular aqui em São Paulo. Tá? A maioria das pessoas não sabem, os médicos, eles não têm muita noção do que fazer, certo? Principalmente aquele médico que é formado aqui na capital de São Paulo e vai para o mundo. Mas muitos médicos acabam aprendendo na raça, né? É por isso que hoje nós temos um serviço de atendimento
que o nosso hospital presta para todos os hospitais do Brasil que tem acidente. Então, ele tem que também tem que ter um médico que tenha a sua vontade de aprender, né? Hoje é muito fácil aprender os quadros clínicos. É só entrar no site do Ministério da Saúde, tem uma cartilha lá, que é o Manual de Diagnóstico e Tratamento por Acidente por Animais Peçonhentos, que está sendo revisada, vai ser um novo já. Perfeito, eu acho que isso responde um pouco à pergunta da Kátia. Giuseppe, há livro ou manual produzido por você, por Butantan ou outro profissional que auxilie nas identificações e cuidados com ofídeos? Tem sim. Se vocês quiserem, podem me pedir por e-mail. Nós temos uma cartilha prática aqui que nós fizemos, bem prática, sobre animais venenosos, em que trata das cobras, das aranhas, escorpiões, de lagartas, de anfíbios. Tá? Ela é muito prática. Ela fala, isso é perigoso, isso não é perigoso. Vocês quiserem, pode anotar eu vou colocar aqui no chat, meu e-mail. Se você quiser, Giuseppe, você manda para mim e eu distribuo para os inscritos no evento. Aí eles recebem o documento. Tá bom. Eu mando para você no seu e-mail, você me cobra depois. Se quiser, logo depois da apresentação, me pede, eu já mando, porque eu estou aqui no Butantan. Eu vou te mandar o livreto de acidente de animais venenosos e o livreto de escorpiões, que eu tenho digitalizado. Ótimo. Eu já mando com certificados para participantes também. Ok. Outra dúvida, Giuseppe. Eu sou um cara formado em biologia, quero estudar a área de herpetologia. Por onde eu começo? Não é pela faculdade. Não é pela faculdade, né? Não. Eu posso te garantir que quando eu fiz biologia, eu não aprendi nada de cobra. Só aprendi que réptil é réptil e tem um curso coberto por escamas. E são ectotérmicos. A faculdade ensinou isso. Onde que eu aprendi herpetologia? Aqui no Butantan. Então, o que um biólogo, um veterinário, ou qualquer pessoa que queira aprender sobre serpente, sobre herpetologia, sobre os assuntos ligados à serpente, tem que fazer? Primeiro, nós temos muito material à disposição. Caça aí livros, que tem bastante coisa. Vai lendo. Tá? Tem livros à disposição, vai lendo, que é muito legal. Depois tenta fazer estágio, né? Fazer um aprimoramento. No Butantan nós temos estágios, nós temos cursos de aprimoramento para formados, estágio para estudantes. Né? Então, nós temos várias categorias. Podem entrar no nosso site, vocês vão achar essas informações. Mas a gente aprende colocando a mão na massa, né? Fazendo estágio. E outra coisa, o estágio vai te dar uma noção. Vai depender de você continuar ou não. Perfeito. Uma dúvida que eu sempre tive, pessoalmente. No Instituto Butantan tem pós-graduação, mestrado e doutorado nessa área de herpetologia especificamente? Ou é mais para a área da saúde, por exemplo? Nós temos pós-graduação na área de toxinologia, que vai estudar os bichos. Então, é virado mais para a parte toxinológica, né, que é o veneno em si, mas vai ter uma parte, inclusive sou eu que dou uma parte da parte zoológica no curso. Nós temos tanto a parte pós-graduação como especialização. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui no chat. Creio que não. O Jean está mandando para vocês aí a lista de confirmação da presença, tá? Então está na descrição aqui da live. Outra dúvida, Giuseppe. Oi. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil existe, de certa forma, uma dificuldade de... Eu estou falando muito mais aqui para Rondônia, talvez, de participar de grupos de pesquisa, de produção de artigos científicos. Me parece muito mais que fica concentrado nos grandes centros, como é São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. É uma opinião pessoal que eu quero sua. Você acha que compensa, por exemplo, eu sair da minha cidade, Porto Velho, e procurar uma pós-graduação aí num grande centro? No sentido de... Raul, você acha que eu posso fazer uma pós-graduação pelo Butantan, mas eu posso coletar minha amostra, ou, enfim, não sei, pela USP, aqui na minha região? Eu não sei muito bem como é que funciona isso para a de herpetologia, ou se a Butantan mesmo, como você disse, mexe mais, talvez mais com essa área clínica. Você poderia dar uma indicação aí para o pessoal que nos assiste? Olha, tá certo que aqui nós temos bastante coisa, né? Nós temos vários alunos aqui fazendo pós-graduação no Butantan, e muitos deles, eles não estão fazendo estão fazendo aqui pelo material, tá certo? As orientadoras de fora, às vezes.
é da USP, é de outras escolas. Nós temos os nossos cursos. Agora, formar grupo de pesquisa é legal, eu acho muito legal. Vocês têm aí em Rondônia, tem um grupo da USP que deve fazer alguma coisa no interior de Rondônia. Em Montenegro. Tem o Montenegro, ICB5 da exatamente. USP. Tá? Talvez seja uma oportunidade. E se você andar um pouquinho mais, você vai chegar no Acre, né? No Acre tem o Paulo Bernardi, da UFAC, né? Que é a Universidade Federal do Acre. do Acre, né? Da É isso. UFAC. Ele fica em Cruzeiro do Sul, Paulo Bernardi. O Paulo Bernardi era daqui do Paraná, passou pelo Butantan, fez curso comigo, não sei quando, em 1900 e nada. Depois fez pós-graduação, não sei aonde, mas ele está no Acre, tá trabalhando. E ele forma muita gente. Tá? O Paulão trabalhou aí, inclusive, no Acre, em Rondônia, e ele tem alunos, ele consegue ter bastante alunos, ele forma muita gente. Então, está bem próximo de vocês. É ótimo. Eu conheço o Paulo. De vez em quando ele faz uns reviews para Herpetology Notes, que tem que ter um pré-review, ele faz para mim. Sim. Mas é interessante que muitos biólogos aqui da região às vezes ficam meio perdidos, e é interessante ouvir, principalmente de você, essas oportunidades que a gente tem aí de mexer com serpentes, talvez, né? Olha, Raul, eu acho o seguinte, a gente tem que aprender a fazer uma coisa muito importante, é valorizar a área que a gente está. São Paulo é um centro, tudo bem, é um centro, faz muita coisa. Mas atualmente nós temos regionalmente pessoas boas, entidades sérias, pesquisadores, então gente que se forma aqui vai para esse mundo afora. Então tem que prestigiar o pessoal que está perto de vocês, que está na Amazônia principalmente, né? Então eu estou falando do Paulo porque eu conheço o Paulo, conheço o trabalho que ele faz, ele é um trabalho importantíssimo, né? E ele atua tanto na parte sistemática, na parte de biologia geral, ele publica cada coisa muito bacana, né? Inclusive de acidentes. Então vocês têm aí, eu acho muito importante valorizar o que é nosso regionalmente, inclusive, né? Eu fiz e faço muita coisa na Amazônia, e quando nós começamos a trabalhar na região de Santarém, lá no Pará, o que aconteceu? Nós vamos fazer um trabalho muito grande de divulgação científica na região de Santarém. Nós abrimos possibilidades para os alunos de Santarém fazerem estágios e curso aqui com a gente. Tá? Nós temos, inclusive, encontrei com uma delas ontem, lá de Santarém, veio fazer estágio, fez mestrado, doutorado, está fazendo pós qualquer coisa. Então, tem gente que está aqui ainda, tem gente que já voltou para suas áreas de trabalho, eles estão atuando. E eu fui para a região de Santarém justamente para fazer um trabalho grande de divulgação. Né? Porque o Butantan tem uma preocupação grande não só de atender a parte acadêmica, a parte não acadêmica. Né? Que a gente acha importante formar e informar pessoas que não são do mundo acadêmico, que é o que mais sofre com relação à parte de acidentes com animais peçonhentos. E montamos um grupo, eu fui para lá, e é claro que o Giuseppe levou informações daqui de São Paulo para lá, né? Só que na primeira viagem quebrei a cara. Eu falei, opa, não é bem assim. Vou te citar o exemplo. Nós fomos para a cidade de Belterra, que fica a 50 quilômetros de Santarém, e que a nossa base era avançada, era ali. O prefeito deu oportunidade para a gente. Eu fui com a médica nossa, que atualmente é a chefe do hospital, visitar o hospital lá de Belterra. Aquela pergunta clássica, bom dia, eu sou lá do Butantan, tá aqui, papá. Tem muito acidente aqui? Tem, sim, senhor. Tem acidente com cobra, tem com aranha, tem mais com cobra do que com escorpião e aranha. E tem bastante com arraia. Falei, bacana. E qual que é a cobra? A cobra é a tal. A gente sabia que era a Botops atrox, acompanhada de cascavel. Lá tem uma mancha de cerrado. Não pode esquecer isso. Tá bom? Bom, aí aproveitei com o escorpião também. Eu falei, qual que é o escorpião que causa acidente aqui? Eu falei, é o marrom, preto. Como é que ele chama? Titus baiensis. Eu falei, como? O escorpião que causa acidente aqui é o Titus baiensis. Eu falei, não pode. Não falei nada para ela, mas olhei para a nossa amiga médica, não falei nada, nem ela falou, né? Olhou para a cara do outro e falou, tem problema. Perguntei, como é que a senhora sabe estava falando com a enfermeira-chefe, como é que a senhora sabe que é o baiensis que está
causa um acidente aqui. Ah, porque está atrás do senhor aí na parede, no cartaz do Butantan. Aí eu olhei que o nosso cartaz lá. Cara, Aí foi ver era o Obscuros, o não, Silvestre. era lá no cartaz estava o O real tá falando, Valência. né? Eu falei, a senhora pode mostrar para mim? Eu posso sim, tem aqui no laboratório alguns animais guardados. Eram todos obscuros, né? O pretão. Aí agradecemos tudo, aí saímos do hospital, eu falei com a doutora Will, o nome dela. Will, ela falou, você está pensando em quê? Eu falei, tô. Temos que fazer material regionalizado, né? Exatamente. E foi o que a gente fez, a gente começou a preparar, por isso tem um aqui, até outro dia tinha um, preparar, um minutinho só. Claro, fica à vontade. E vocês, pessoal, que estão aí nos assistindo, que se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também. Desculpe, achei que tivesse uma cartilha aqui, mas eu dei de presente outro dia. Tá? Mas tem uma cartilha que nós fizemos para lá, tá? Totalmente direcionada ao oeste do Pará, com os animais de lá, com as informações daquela região. Então, a gente resolveu um problema sério. Por isso estou falando, nós temos que valorizar a regionalização da informação e das oportunidades. O próprio Paulo Sérgio Bernardi, ele fala que aqui na região, no Acre e em Rondônia, às vezes o pessoal chama de jararaca grande ou jararacuçu a pico de jaca e vice-versa. Então, eles trocam os nomes populares das serpentes, né? Veja uma coisa, Raul. O nome popular é um nome dado pela população, pelo povo. E eu aprendi aí andando pela Amazônia, eu passei já por toda a Amazônia, todos os estados, vários pontos. O que acontece? Nós conhecemos bótropes como jararaca. Quando nós chegamos em Santarém, eu já tinha aprendido isso em outras áreas da Amazônia, que o nome surucucu também serve para bótropes. Tá? Então não pode seguir somente o nome popular. Então, dos nossos trabalhos aqui de divulgação, inclusive no trabalho do manual do Ministério que nós estamos fazendo, nós colocamos como nome popular para bótropes, para jararaca, bótropes da Amazônia, quais os nomes populares? Jararaca, jararaca do norte, jararaca amarela, jararaca sei das quantas, e surucucu. Então, surucucu serve para os dois bichos, né? E a pico de jaca, a láquise, chama-se surucucu pico de jaca e surucucu de fogo, e surucucu. Então, veja, a gente tem que aprender a lidar com isso para poder devolver para quem precisa a informação correta. Foi o que nós fizemos com a região de Santarém. A gente produziu material com informação regionalizada, para atender aquela população. E ficou um material muito bonito, né? Uma cartilha, inclusive tem que mandar digitalizar para até mandar para vocês aí. Ficou um material rico porque ele é regional. Né? E é isso que tem que ser feito. Não adianta produzir conhecimento aqui, distribuir para o Brasil. Claro que as pessoas que fizeram isso lá no passado, aqui em São Paulo, fazia porque tinham conhecimento daqui, né? Hoje não, a gente sabe que aí fora tem coisas. Então, o amarelo que causa acidente no Brasil, principalmente, é o Títios cerulatus, região sul, sudeste, um pedaço aqui do centro-oeste. O amarelo do nordeste é os tigmuros. O marrom ou preto aqui de baixo é o baiensis. O preto da Amazônia é o obscurus. Entendeu? Então, a gente tem que respeitar isso, para não confundir quem? O médico. Certamente, com certeza um conhecimento regional vai trazer muito maior benefício para a população local, com certeza. Bom, temos uma pergunta do Wellington Nascimento. Giuseppe, boa tarde. Você dá algum curso voltado a acidentes ofídicos ou serpentes peçonhentas? Se sim, como eu faço para participar de algum? Eu tenho feito, desde que começou a pandemia, nós estamos fazendo todo mês, né? A gente fazia esses cursos presencialmente, né? Com a pandemia começamos a investir muito em cursos online. E eu estou dando todo mês, o próximo é dia 26, terça-feira, já está lotado.
está com 270 inscritos. É o curso de serpentes de importância médica. Não é um curso, né? É uma apresentação. Ele dura 2 horas e meia de apresentação. Né? Ele é focado para a informação geral sobre o acidente, sobre as serpentes peçonhentas, claro, tem uma explicação geral, inclusive mostrando o quadro clínico, os acidentes, primeiros socorros. Eu mostro locais de atendimento, os sites que você pode encontrar informações. Um deles pode anotar aí, é www.fiocruz. Abre aí a Fiocruz, você vai achar uma janela chamada Pontos de Atendimento. São polos de atendimento. Polo de atendimento no Brasil que faz atendimento para acidentes ofídicos, dividido por estado, dentro do estado, o município, dentro do município, o nome do hospital, o endereço e o telefone. Então, tudo isso eu mostro nessas aulas. A próxima vai ser agora, dia 26, a próxima é em novembro. A nossa secretaria abre os cursos uma semana antes e divulga através do nosso Instagram, do Butantan, que vai abrir o curso. Ele lota em 15 minutos, viu? Então tem que ficar muito atento. Estou olhando aqui, o próximo vai ser dia 30 de novembro. O que isso significa? Que na semana de 22 a 26, a secretaria abre a inscrição dos cursos. E tem que ser muito rápido, porque ela lota em aproximadamente 15, 20 minutos. O último lotou 270 inscrições em aproximadamente 20 minutos. Muito rápido, pessoal. Mais rápido que ingresso do Rock in Rio, hein? Exatamente. Vamos lá no Butantan fazer esse curso, que é excelente. O Edson tem uma pergunta também. Algum site do Butantan que dê acesso ao material informativo que as prefeituras possam reproduzir e utilizar em educação e saúde? Será que tem esse material online? Onde que você vai encontrar informações confiáveis? Você pode encontrar no Ministério da Saúde, tá? Tem a parte lá de acidentes para animais peçonhentos, tem a cartilha lá digitalizada, que pode pegar, pode baixar. Você tem no site do Butantan, que é o www.butantan com N no final, AN no final.gov.br, tem informações. Tem no Instituto, na Fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte, no Instituto Vital Brasil, lá de Niterói. E tem o quê? Tem o que eu vou passar para o Raul. Tá? Então vão receber pelo e-mail esse material, Edson. Só fazendo um disclaimer do Edson, ele trabalha aqui para a prefeitura, na Secretaria de Saúde, então por isso que ele está perguntando isso. Claro. Tem um comentário interessante da Ana Souza. Regionalizar é ótimo. Região amazônica, a população é um exemplo e acha que a coral é só as com anéis. E temos uma como a Micrurus Hemplic, acho que escreve assim. Que de certo ela tem um padrão diferente. Tem a Hemplic, que tem os anéis negros bem largos e o vermelho substitui por laranja, bem estreito, e não tem branco. Tem a Micrurus albicinctus, que ela é preta com branco. São pontos brancos formando um anel. Tá? Esses animais são mais raros, são animais de floresta, são de áreas fechadas, e quase não se tem informação a respeito delas. Mas foi muito bem lembrado que é isso, né? Nós temos corais que fogem ao clássico anel preto, vermelho e branco, ou amarelo. Eu tenho uma pergunta também, Giuseppe. Diga. Eu estava em campo esses dias aí com uns colegas e a gente encontrou aqueles sapinhos pontas de flecha, que na minha região tem um Adelphobates quincivitatus, e eu queria saber se no Butantan é feita algum tipo de pesquisa com esse sapo ponta de flecha, ou se um dia teve. Como é que funciona isso? Já teve interesse ou não tem? Olha, nós temos um pesquisador aqui. E eu pergunto isso porque a gente estava falando de pets exóticos. Lá fora do Brasil é comum o pessoal criar como pet esses sapinhos ponta de flecha, né? Sim. Olha, esses sapinhos coloridos, eles são muito bonitinhos, são pequenininhos, engraçadinhos, uma gracinha, né? Nós temos aqui no Butantan um laboratório, que é a biologia celular, que nós temos um pesquisador que estuda os anfíbios, mas estuda os anfíbios do ponto de vista de toxinas. Eu não me lembro de ele ter estudado esse grupo.
porque ele tem tanto material para estudar que não dá tempo de fazer tudo, tá? Mas eu tomaria cuidado com esses bichos. Eu sei que os nossos não são tão complicados assim, tá? Mas os da América Central, sim. Né? A toxina é tão forte que pode ser absorvida pela pele da mão. Os nossos também podem provocar alguma coisa se você sujar a mão e levar a boca ou os olhos. Mas tem que tomar cuidado com esses sapinhos coloridos, tá? Muito cuidado. Né? Com certeza. O pessoal que anda aí no mato e acaba cortando a mão naquelas unhas de gato lá e vai manusear algum animal, toma mais cuidado também, pessoal. É melhor nem Se mexer pegar. com algum deles, Raul, para quem está ouvindo, se mexer com algum desses sapinhos coloridos, eu sugiro que não leve a mão à boca, tá? Não leve a mão aos olhos, não leve a mão no nariz, não faz isso. Ou qualquer lugar que tenha algum pequeno ferimento, porque esses bichos têm uma toxina na pele. Então, antes de fazer qualquer coisa, lave a mão. Eles são bonitinhos, são uma gracinha, muito bonitinhos. E dá vontade de pôr a mão, né? Coloridinhos, né? É. Bom, Giuseppe, estamos chegando Oi. aqui a 1 hora e 20 minutos de live. Você Já? gostaria. Já passa muito Nossa. rápido. E eu gostaria de saber se você gostaria de comentar mais algum assunto importante. Você acha que os nossos ouvintes aí gostariam de saber ou que seja pertinente sobre o assunto de ofidismo? Você acha que a Olha, gente englobou tudo? Faltou algum assunto? em tudo a gente nunca engloba, né? Porque tem, você É, tem que no continuar geralzão, falando. né? A gente fica falando 3, 4 horas aí, que assunto não falta. Mas eu acho que a gente conseguiu, dentro daquilo que você me pediu, nós fizemos uma pincelada sobre o assunto, sobre o fidismo, né? Falamos das principais coisas, ampliamos um pouco o nosso bate-papo. Mas o que eu digo é o seguinte: esse assunto serpente é um assunto interessante. Tá? Serpente é um animal que está envolto em mito. Tem que tomar cuidado com o mito. E que se tem biólogo estudando, se tem biólogo com vontade de fazer, procure. É muito bacana esse curso. É muito bacana esse mundo, na verdade. Esse mundo é muito legal. Aproveitem o céu, o Paulo Bernardo está perto de vocês. Tá? Estudem. É muito bacana se você tiver interesse e quiser se aprofundar nessa área. E tome muito cuidado com falsas informações que circulam aqui por esse brinquedinho. Tá? Tem muita bobagem sendo divulgada. Muita. Então, procure informação boa, informação correta. A gente está sempre à disposição, estou à disposição para alguma dúvida. Se alguém quiser me escrever, fique à vontade, quer me procurar, fala que participou desse bate-papo aqui e eu respondo. Na sequência aqui, eu vou passar o material para o Raul, e assim que eu digitalizar o outro, a cartilha da Amazônia, eu vou passar para vocês também, tá bom? Mas é isso, eu acho que a gente teve um bate-papo bem legal, tanto é que passou rápido, né? Nem me dei conta que já passou 1 hora e 20. Mas foi gostoso papear com vocês. Com certeza. Bom, eu vou. Acho que tem mais uma pergunta do Wellington agora, de última Pode hora. fazer, Vamos ver pode o que o falar. Wellington precisa. Giuseppe, sobre acidentes ofídicos, quais serpentes da região amazônica que não sejam bótropes, laqueias e micrurus têm interesse médico? Cascavel. Sul de Rondônia Cascavel. tem Eu sei que. cascavel. Exatamente. Eu sei que lá na bordinha no sul de Rondônia tem cascavel. Tem cascavel no sul de Rondônia. Na região de Santarém, na área de Cerrado. Tem na região de Humaitá, que também está perto de vocês, no Amazonas. Tá? Tem uma estrada que sai ali de Porto Velho, atravessa de balsa e entra em direção ao Humaitá. Na região de Humaitá tem cascavel. Então são essas. Vocês têm o privilégio de ter os 4 grupos, tá? Dependendo da região que vocês estiverem. Então são essas as principais e para vocês, uma coisa importante já que falei cascavel. Cascavel é de área de cerrado, tá? Não esqueçam que com o avanço do desmatamento, as cascavéis estão encontrando espaço. Por quê? Se cascavel não vive em área de mata e você tira a mata e coloca outra coisa, a área aberta está se expandindo. Então elas estão tomando conta. E aqui em São Paulo aconteceu isso. Né? Tem um corredor aqui de São Paulo, entre 2 rodovias, que não tinha cascavel no município. E foi encontrado. Justamente uma entrada onde foi desmatado. Na Bahia aconteceu isso. 2 estagiários que fizeram curso comigo foram trabalhar em Praia do Forte.
Aí o cara me escreve um dia, né? Giuseppe, você falou que não tinha cascavel na praia. Não tinha, mas agora tem. Ele mandou as fotos das cascavéis aonde? Na praia, na praia. Por quê? É um bicho de caatinga, a mata foi destruída e deu passagem das cascavéis da caatinga para a praia. Elas estavam na praia do hotel. Eu fui lá para ver isso. Então é isso. Só um comentário, você acabou de dedurar a sua idade, porque você falou atravessar a balsa e essa ponte já saiu faz tempo, hein? O Humaitá. Verdade? Passa em cima do Rio Madeira. Caramba! Ó, faz tempo que eu não vou aí, hein? Saiu a ponte para Humaitá, lá nos Campos Amazônicos. É o Parque Nacional do Mapinguari hoje, que tem aquelas Sim. bolsões de cerrado dentro Sabe da por que Floresta eu Amazônica. falei que eu de balsa? Porque quando eu estive aí uma das vezes, que foi em 90 e... Não sei se foi em 95 ou 96. Acho que foi em 96. Eu fui para Porto Velho, eu estava fazendo uma expedição para a região amazônica. E eu comecei por Porto Velho. Eu fiquei acho que uma semana em Porto Velho e foi em 96, exatamente em outubro de 96, tá? Há 25 anos. Eu estava com um carro alugado e eu justamente peguei a balsa, atravessei o rio e fui em direção ao Maitá, atrás das Cascavéis. Por isso que eu falei da balsa. Só ficou na lembrança agora. Uhum. O Wellington ainda perguntou, na Qual? região amazônica, fora as outras serpentes e com dentição opstóglifa, tem alguma de interesse? Na região Olha, amazônica, exclusivamente. tem sim. Vocês prestem atenção das opistóglifas, as mussuranas, muito importante tomar cuidado com mussurana. Nós temos relato de acidente com um quadro clínico muito importante com mussurana, e tem aí a clélia, que é um bicho bem grande, por sinal. Cuidado com o grupo das Taminodinastes. Cuidado com nossa, Filódeos? Leptodeira anulata, chamado cobra Olho também de de gato, né? dormiteiro. Hã? Não é olho de gato que o pessoal chama? Olho de gato, exatamente. Cuidado com ela, tem relato de manifestação clínica importante. Mas veja, são cuidados, né? Eu chamaria atenção para essas principalmente, mas com certeza tem mais. Com certeza tem mais. E eu ficaria atento com todas as opistógrafas, por sinal, tá? Todas as opistógrafas. O pessoal da biologia aí, que quando vê uma cobrinha no campo, gosta de ficar manuseando. Ficar esperto, moçada. O Edson comentou, Giuseppe é uma enciclopédia. Tive o prazer de participar de um curso quando ele esteve aqui em Porto Velho. É Show de mesmo? informações. Nossa, Obrigado. faz tempo, hein, Edson? Olha aí, os caras estão se dedurando a idade aí, ó. Faz tempo que eu fui dar curso para vocês. Mas que O Edson, legal. o Edson devia ser só um adolescente nessa época, então. Com certeza, né? Terezinha pergunta, Giuseppe, você tem rede social? Tenho. Eu tenho Instagram com quase 2.500 seguidores. Isso porque eu não posto muito, hein? Eu acho que postar as coisas tem assim uma dosagem legal, sabe? Se você faz muita coisa, você acaba cansando, né? Então eu coloco algumas fotos de serpentes bonitas que a gente acaba fazendo, alguma viagem que a gente faz legal, algum trabalho que a gente faz legal. Às vezes eu posto alguma propaganda, mas é underline Puerto. Se você colocar José, vai aparecer no Instagram. Uma coisa, pessoal, que eu queria perguntar. Oi. Esse nome é da onde? Você é brasileiro mesmo, Giuseppe? Ou vem de Não, fora? eu sou importado. Desconfiei, hein? Eu sou Desconfiei. importado. Eu nasci na Itália e eu vim para o Brasil quando eu cheguei aqui no Brasil com 9 meses. 9 meses. Então eu sou italiano. Interessante. Vamos ver aqui mais. Edson disse também. Temos relatos de aparecimentos comuns de cascavel em Formosa e em Guajará-Mirim. Sim, Guajará-Mirim, para quem não sabe, é a divisa com a Bolívia, aqui em sim. Rondônia. É um local que eu sempre tive vontade de conhecer, mas nunca tive oportunidade de ir. Guajará-Mirim. Bom, pessoal, acho que é isso. Sem mais perguntas aí no chat. Eu gostaria de agradecer em nome do Clube de Astronomia e Ciência de Rondônia ao Giuseppe por ter estado aqui com a gente nessa tarde.
A gente sabe que é um cara que é super ocupado, tem muitas coisas para fazer, e tirou um tempinho aqui para estar conversando com a gente hoje sobre um assunto tão importante. E, Giuseppe, por favor, se quiser fazer uma fala final, fica à vontade. Tá bom. Então, ó, Raul, muito obrigado pelo convite. O pessoal que está participando aí, muito obrigado. Obrigado pelo pessoal que fala que assistiu alguma coisa a meu respeito, já viu alguma coisa. É isso, eu acho que a gente tem que ser humilde e falar com todo mundo. Eu procuro atender todos. Na verdade, né, você tinha marcado essa apresentação você tinha pedido dia 9 de outubro, mas eu estava em campo trabalhando, né? E só tinha hoje livre nesse mês. Mas foi muito legal participar com vocês. Desejo boa sorte. Cuidem bem aí de todos, do seu estado, da sua floresta, dos seus animais. E eu vou, assim que desligar aqui, vou mandar para o e-mail do Raul as 2 cartilhas, tá bom? Um abração a vocês, fiquem bem, se cuidem. Perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente hoje e aqueles que vão estar assistindo no YouTube. Logo mais eu vou mandar os certificados dos participantes e o material que o Giuseppe vai disponibilizar. Tchau, tchau, pessoal. Tenham um ótimo final de semana. Abraço. Tchau, gente. Tchau, abraço, Raul. Até mais. Tchau, tchau.